Existem diversas lendas associadas à criação do xadrez, sendo uma das mais famosas aquela que a atribui a um jovem Brahmane indiano chamado Lahu Sesar. Esta lenda já foi contada de muitas maneiras, trocando os nomes dos protagonistas e até o motivo da recompensa. Porém, os ancestrais do xadrez provavelmente surgiram há 40 séculos antes da nossa era, dada a escrita pictórica e escultura, que servem para iniciar as investigações sobre o jogo. Segundo a lenda, numa província indiana chamada Taligana, existia um poderoso rajá que havia perdido o filho em batalha. O rajá estava em constante depressão e passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia, foi visitado por Sesar. Que apresentou-lhe um tabuleiro com 64 casas brancas e pretas, com diversas peças que representavam a infantaria, a cavalaria, o seu reino. Rajá, venho trazer um jogo que lhe dará conforto espiritual. Com ele, finalmente encontrará a cura para sua depressão. Para jogá-lo, vamos precisar de 2 jogadores. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Este é o posicionamento inicial das peças. As peças na linha de baixo e da esquerda para a direita são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Movimentos das peças. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: rei. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a rainha adversária. Bispo. O bispo move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição do tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Cavalo. O cavalo movimenta-se sempre em L, ou seja, 2 casas para frente e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se, uma casa como torre e uma casa como bispo. Torre. A torre movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que bispo e cavalo. Peão. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente
e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se uma ou duas casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Os jogadores movimentam alternadamente uma das peças, sendo sempre o jogador, com as peças brancas, o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar numa peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras do movimento. Um jogador pode capturar as peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contenha uma peça inimiga, respeitando as regras do movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. O jogo termina quando se atingir o mate, ou uma situação de empate. Fascinante! Por sua brilhante criação, o tornarei um homem rico. Quero que ensine o meu jogo para todo o meu reino, para que todos possam compartilhar comigo esta grande invenção e juntos possamos competir. E a partir desse dia, o jogo do xadrez foi espalhado pelo mundo inteiro, trazendo benefícios a todos que o praticam, tornando um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. Boa tarde, eu sou o professor Jair, trabalho no CEAN da Vila IP, e como eu já mandei no outro vídeo, a história do xadrez. O xadrez é um jogo muito interessante, pois ele é milenar, era jogado pelos reis da antiguidade, onde nós temos 64 casas no tabuleiro, 32 brancas e 32 escuras, e onde o objetivo é você atacar, encurralar o rei do adversário, dar o checkmate, e ao mesmo tempo você proteger o seu rei. Então é um jogo de estratégias, ele é bem matemático. Então é muito interessante, desenvolve o raciocínio, e é um jogo interessante que, além de você saber como movem as peças, cada um tem o seu movimento, e saber também como tomá-las, certo? Pegar a peça do adversário. E é um jogo que também você pode jogar, tipo assim, uma pessoa de 40 anos jogando com uma pessoa de 12, 13 anos, não tem problema nenhum. Diferente de um voleibol, que se você tiver uma equipe de 40 anos e jogar com um time de 12 anos, é claro que pelo porte físico, pela experiência, o time de 40 anos leva vantagem. No xadrez, não. E como eu já expliquei a história no outro vídeo, a tarefa que eu estou pedindo para vocês é que vocês peguem uma folha de sulfite, uma régua, façam as 64 casas, pinte as casas como está aqui, de umas escuras e umas claras, certo? E também a pergunta é: qual, na sua opinião, é a peça que vale mais? Qual, na sua opinião, é a peça mais importante? Nós temos o rei, que o rei, é claro que pegou o rei e acabou o jogo. Mas o rei não é aquele que tem o maior poder de fogo, certo? De ataque. Então, a pergunta é, na sua opinião, qual é a peça mais importante no xadrez para você? E a outra pergunta também que eu quero que vocês coloquem e me respondam é: qual é a peça que para você tem o movimento mais legal, um movimento mais diferente, certo? Então eu aguardo a resposta de vocês e logo eu já estarei postando outro vídeo explicando melhor como as peças se movem, como as peças tomam, e algumas estratégias de defesa e de ataque. Muito obrigado, se cuidem e aguardo aí uma resposta. Até mais.